Na última quarta-feira, dia 25 de maio, as ações da Nvidia, uma empresa americana de tecnologia, dispararam mais de 24% num único dia. Essa foi a maior alta num único pregão da história americana e fez a empresa registrar o terceiro maior ganho de valor de mercado da história dos Estados Unidos, com 184 bilhões de dólares adicionados ao valor total da empresa, atrás apenas da Apple e da Amazon, que em 2022 também registraram ganhos num único dia de 191 bilhões de dólares cada. E isso fez a Nvidia entrar para o clube das empresas que valem mais de 1 trilhão de dólares. Só que com uma grande diferença, porque enquanto a Microsoft, que é a menor delas em termos de faturamento, tem vendas totais acima de 200 bilhões de dólares ano, a Nvidia fatura apenas 26 bilhões de dólares. Então isso tem levado muita gente a se perguntar se não é apenas uma nova mania, euforia, porque o que explica realmente essa alta? Seria um sinal dos novos tempos? Ou estaríamos diante de uma nova era ou uma nova bolha de tecnologia? São essas perguntas que eu quero responder nesse vídeo, porque a história é fascinante e, honestamente, estamos testemunhando uma nova era da computação e que pode transformar o mundo em termos de ganhos de produtividade, crescimento econômico e prosperidade. Então é importante entender o que está acontecendo. E eu começo pela história da própria Nvidia, que foi fundada em 93 na Califórnia e tem até hoje como seu CEO um dos principais fundadores, o taiwanês Jensen Huang, e ela projeta chips, especialmente os chamados GPUs, unidade de processamento gráfico, que são os chips que vão em placas de vídeo. Certamente os gamers conhecem bastante essa marca, porque foi o primeiro mercado que ela realmente dominou, se tornou referência durante o final da década de 90, início dos anos 2000, com as linhas de placa de vídeo, a N-Force, depois a GeForce, e essa foi a principal fonte de venda também da empresa. Eu coloco aqui na tela o resultado dela em termos de faturamento, desde 2016 para mostrar até 2019, depois eu trago o restante dos anos. Mas a gente pode ver que a receita oriunda do setor de games, jogos, era principal durante todo esse período, à exceção do último trimestre de 2019. Mas essa era a grande fonte de receita, então, principalmente as placas de vídeos voltadas para os jogos. Mas essas placas também têm outras aplicações, como por exemplo, para edição de vídeo, renderização de imagem. Eu mesmo uso aqui uma GeForce para poder transmitir em 4K e editar vídeos. E cada vez mais a empresa busca novos usos para os seus produtos. E um dos novos usos que está realmente catapultando ela a ter vendas e lucratividade, talvez inimaginadas anos atrás, é justamente inteligência artificial e computação acelerada. E a gente pode ver aqui no resultado trimestral a decomposição da receita dela, onde se fala data center é justamente os usos de inteligência artificial que vão em data centers, que desde 2021 vinha numa trajetória ascendente, todos os trimestres, à exceção aqui do último trimestre de 2023. E no último trimestre agora, que é o primeiro trimestre de 2024, aqui só uma curiosidade, o ano fiscal da Nvidia vai de fevereiro a janeiro. Então o ano fiscal 2024 já começou e acaba em janeiro de 2024. Mas olhando aqui o detalhe da receita, a gente vê como gaming teve um grande boom até o início de 2022, com 3,6 bilhões de dólares de faturamento, e aqui tem duas explicações. Primeiro, o próprio setor de jogos que cresceu bastante durante a pandemia, e também o setor de criptomoedas, porque muitas GPUs eram utilizadas para mineração de criptomoedas. Isso até enfureceu muitos gamers, porque acabou encarecendo as placas de vídeos no mundo inteiro, até fazendo com que algumas sumissem de mercado. Mas enfim, essas foram aplicações importantes para os produtos da Nvidia. Jogos para mineração, outras aplicações e agora cada vez mais para os data centers com inteligência artificial. E é que eu preciso explicar primeiro o crescimento aqui final da receita, só para mostrar como quando houve a ultrapassagem do data center para games, e depois explicar a computação acelerada, porque é um conceito fundamental. Então aqui em termos de faturamento, games, que era 3 bilhões ali no quarter
no segundo trimestre do ano fiscal 2022 e que chegou até 3,6 no primeiro trimestre de 23 e foi o primeiro trimestre que data center ultrapassou games. E agora, o último trimestre reportado, final de abril deste ano, data center com um faturamento de 4,2 bilhões de dólares e games com 2,2 bilhões. Então aí mostra a nova composição de receita e como esse mercado está extremamente relevante para NVIDIA. Mas é que é importante, então, a gente entender o que significa computação acelerada. Até coloquei uma própria explicação no blog dela, que diz o seguinte: computação acelerada usa processamento paralelo para acelerar o trabalho em aplicativos exigentes, da inteligência artificial e da análise de dados, a simulações e visualizações. Ao contrário do que normalmente ocorre, que o processamento em computadores ele é sequencial ou em série, um problema é resolvido depois do outro, a ideia de computação acelerada então é resolver problemas de forma paralela, assim acelerando a resolução dos problemas computacionais. Até vou colocar aqui uma explicação do próprio Jensen Huang durante uma conferência bem recente num evento da indústria de chips e semicondutores. Então, eu vou colocar aqui, eu vou traduzindo, são poucos segundos, mas é um gráfico bem visual para entender o que ele quer dizer com isso. Então, vamos lá. NVIDIA pioneered accelerated computing, coupling the parallel processing GPUs to work in tandem with the CPU. Então aqui ele diz que a NVIDIA está revolucionando as aplicações e a computação acelerada, colocando junto dos CPUs, GPUs também para processar de forma paralela. By offloading and accelerating compute-intensive algorithms, NVIDIA routinely speeds up applications by 10 to 100 times. Então, descarregando toda a carga que tem em cima dos CPUs para processamento, ela consegue reduzir 10 a 100 vezes o tempo de processamento. É o que eles colocam aqui neste gráfico. While reducing power and cost by an order of magnitude. E também assim reduzindo o custo e o consumo de energia por ordens de magnitude. Aí temos o conceito de computação acelerada. Mas qual seria a grande aplicação disso? O que seria o seu killer app ou o app matador da computação acelerada? Pois é justamente a inteligência artificial. E depois da divulgação do ChatGPT no ano passado e a disponibilização dele para o grande público, o mundo pôde vislumbrar o potencial disruptivo de revolucionar tarefas, de tornar obsoletas profissões, de transformar setores e indústrias. E a NVIDIA acabou vendo uma demanda crescente para os seus produtos, os GPUs, porque está havendo uma corrida para investimento em infraestrutura para rodar aplicações de IA. Só que a empresa já estava vendo a sua ação subir ao longo de 2023, então o mercado já precificava uma enorme expectativa na NVIDIA. Até que chegou o dia 24 de maio e a empresa divulgou os resultados do trimestre anterior e ela soltou uma linha apenas que fez o mercado reprecificar completamente as suas expectativas. Aqui está o comunicado onde ela disse o seguinte: na primeira linha, a receita do trimestre ficou em 7,19 bilhões de dólares, mais de 19% acima do trimestre anterior, um recorde em receitas de data center de 4,28 bilhões. E aí, para o próximo trimestre fiscal deste ano, uma perspectiva de receita de 11 bilhões de dólares, cerca de 50% mais. E aí tem a fala do Jensen Huang dizendo o seguinte: a indústria de computadores está passando por duas transições simultâneas, computação acelerada e inteligência artificial generativa. E há $1 trilhão de infraestrutura global de data centers instaladas fará a transição de computação de propósito geral para propósito de aceleração, à medida que as companhias correm para aplicar a IA generativa em todo o produto, serviço e processo de negócio. Então, essa foi a grande notícia que fez a empresa ver aquele crescimento estrondoso na sua ação, e o mercado realmente precificar valuations que muita gente se pergunta se isso é sustentável. Para colocar em contexto,
Vejam só o market cap da NVIDIA com alguns dos seus pares de processamento ou fabricação de chips. A TSM, 480 bilhões de dólares, que é o grande fornecedor da NVIDIA, porque a NVIDIA ela projeta os chips, quem fabrica é a TSM. A AMD, que é bem concorrente da NVIDIA, também faz placas de vídeos. A Texas Instruments, a Qualcomm e, por fim, a Intel com 128 bilhões. Vejam, a Intel que já foi a maior disparada lá no final da década de 90, chegando a valer mais de 400, 500 bilhões de dólares, agora está aqui na última colocação. Mas esse foi o impacto. E em termos de valuation, ou múltiplos, veja só que incrível. O múltiplo aqui de preço sobre vendas, price to sales, dos últimos 12 meses subiu para quase 40 vezes, 39,4. Enquanto para os próximos 12 meses, então prospectivamente, o mercado está precificando 21 vezes, que também é elevado. Isso significa que há uma expectativa de crescimento exponencial de vendas da empresa. E pelo guidance que ela passou, a expectativa que o mercado depositava no começo do ano já está sendo concretizada. Agora, se vai continuar, são outros 500, eu não vou me aventurar a dizer isso agora. Mas é importante acompanhar também os demais indicadores, como por exemplo aqui o preço sobre... Aqui, ó, vamos lá. Preço sobre... Anotei a colocar isso aqui, não coloquei. Ó. O preço do... Antes de colocar o preço, na verdade, mostrar o resultado da empresa, que também é uma empresa muito rentável. Aqui a decomposição das receitas, a margem bruta de 65%, o lucro operacional de 30% e, finalmente, o lucro líquido ao redor de 28%. Então, é uma empresa altamente lucrativa. E quando a gente compara o preço sobre lucro do papel, também vemos um múltiplo, no mínimo, esticado, ou que é um múltiplo assim, muito elevado, 213,7 com relação aos 12 meses anteriores. Mas com relação aos próximos 12 meses, com base nas estimativas de lucro dos analistas, aí seria um price to earnings, um preço sobre lucro de 45,5. Deixa eu até colocar aqui no último gráfico, aqui, ó. Vejam só esse gráfico, como do dia 24 agora de maio, houve uma forte queda, estava lá em quase 70 vezes o preço sobre lucro, e aí caiu para 45,6. Mas como é que caiu se o preço aumentou? Porque os analistas estão revisando por completo as projeções de lucro da empresa. Como ela já deu um guidance de aumento de receita de 11 bilhões, tem gente dizendo que a empresa pode chegar a faturar mais de quase 100 bilhões em poucos anos. Olha só aqui as projeções que começam também a chamar atenção. Então, analistas agora esperam que a receita da NVIDIA triplique em apenas 4 anos, chegando a 83,6 bilhões de dólares no ano fiscal 27, e com uma margem de lucro líquido antes dos juros e dos impostos de 60%. Então imagina só essa corrida agora para fabricação de GPUs para rodar apps de IA, geraria uma margem líquida. Isso seria realmente impressionante. Me faltam até palavras para descrever. Aqui é só uma curiosidade da Bloomberg. Todos os analistas que estão revisando muito para cima o preço-alvo da ação da NVIDIA. Até um disclaimer, eu não estou investindo na NVIDIA, eu não investi, não estou investindo e não pretendo investir. Mas é importante mostrar aí como a empresa está se comportando. Mas só para a gente também comparar como isso está impactando o próprio mercado acionário como um todo, porque a gente viu nos últimos dias, últimas semanas, até um rally do setor de tecnologia, e nós voltamos a ver um peso muito maior em pouquíssimas empresas e até que destoa do restante do índice de ações. Por exemplo, hoje nós temos 494 empresas dentro do índice S&P 500 que valem bem menos do que as principais. Então, para a gente ter uma ideia, aqui é uma matéria da Bloomberg. Aqui em termos de peso, ó, olha só, o total do Nasdaq 100, na verdade. Então, apenas 6 empresas agora correspondem a mais de 51% do índice. Então, Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon, Meta e o restante 48,6%. Mais um gráfico interessante, ou um dado interessante, o total de mercado da Apple, que chegou a 2,75 trilhões de dólares, isso foi no dia 23 de maio, e que é mais do que todas as ações do índice Russell 2000. Total de receita da Apple, 385 bilhões. Total de receitas de todas essas empresas do Russell 2000, 2,48 trilhões.
Agora, o lucro líquido da Apple, 94 bilhões. O lucro líquido de todas as empresas somadas, 52 bilhões. Então, realmente, é uma divergência, assim, uma discrepância de lucratividade das empresas de tecnologia que acaba distorcendo o índice como um todo. E para continuar, também no momento onde está havendo um rally de empresas de crescimento, tecnologia normalmente, e as empresas de valor, aquelas mais estabelecidas, mais estáveis, aquelas estão retraindo em valor de mercado. Dentro do Russell 2000, desse indicador que a gente tem aqui, ó, deixa eu colocar na tela, ano de 2023, o IWM, que é o Russell 2000, subindo 1%. Mas as empresas de valor estão... Aliás, as empresas de crescimento, exatamente, as empresas de valor estão caindo 4%, enquanto as empresas de crescimento sobem 6%. Aí, para ajudar nessa análise, vamos colocar aqui agora o Nasdaq, que está subindo neste começo de ano 31%, quase 32%, e a Nvidia disparou ali praticamente 180%, mas vejo que já subia quase 100% até o dia 24 de maio. Aí então a grande discrepância entre alguns índices de ações e a ação da Nvidia que disparou nos últimos dias. Mas agora, como reflexão final, que é o que me inquieta, me fascina, assusta, porque honestamente acho que estamos diante sim de uma nova era da computação com potencial de revolucionar o mundo, gerar ganhos de produtividade inimagináveis, crescimento econômico, elevar o padrão de vida da sociedade. E eu sei que é exagerado, talvez, é hipérbole, mas é o que eu sinto porque é impressionante o que está acontecendo. E eu quero explicar essas minhas afirmações com as palavras do próprio Jensen Huang. Então deixa eu trazer aqui para ele, quando ele comenta sobre a inteligência artificial generativa. Então vamos lá, tem legenda aqui, é um trecho curto e aí depois eu prossigo. Vamos lá. From the advent of personal computers to the internet, mobile and cloud computing, each wave has expanded the realm of computing. AI is a new wave of computing. Então aqui, desde o advento da computação do pessoal, da internet, dos aparelhos móveis e cloud computing, a inteligência artificial é uma nova onda no domínio da computação. That requires no programming skills. Que não requer habilidades de programação. Guardem isso, que não requer habilidades de programação. Uses plain human language to perform seemingly intelligent tasks. E usa linguagem humana simples para executar tarefas aparentemente inteligentes. With AI, 8 billion people will have access to the instrument of knowledge that was previously limited to only a few million programmers. Com a IA, 8 bilhões de pessoas terão acesso a um conhecimento ilimitado que antes era restrito a apenas alguns milhões de programadores. The remarkable ease of use allowed ChatGPT to reach over 100 million users in just a few months, making it the fastest growing application in history. A grande facilidade no uso fez o ChatGPT alcançar mais de 100 milhões de usuários em apenas alguns meses, que foi um recorde na história da humanidade. The impact of generative AI is profound. O impacto da IA generativa é realmente profundo. E é que me traz então ao ponto final sobre o que a gente está vendo agora não é apenas uma hype, não é mania, porque já é realidade. As aplicações existem, o ChatGPT é real, aplicações IA são reais, as empresas estão rodando IA, o mundo talvez só tenha realmente descoberto todo o poder da IA depois do ChatGPT, mas já é uma realidade. Não é um futuro talvez possível. Eu até comparo quando a gente fala de blockchain, do Bitcoin, cripto e metaverso. Para mim, o Bitcoin tem um grande potencial, mas é um potencial diferente, não é um potencial de trazer ganhos de produtividade, de abreviar o tempo de tarefas, de processos, de produção. Também não é o mesmo caso de blockchain, que não tem esse potencial, na minha avaliação, de reduzir tempo de tarefa, de produção, de processos.
E também não é o metaverso. A gente falou muito do metaverso, especialmente em 2021, a própria Facebook mudou o nome para Meta, mas até o metaverso está mais distante no tempo de se tornar uma realidade para o usuário comum e até mesmo para empresas de tecnologia. Mas quando se fala de inteligência artificial, já é uma realidade. E se realmente tivermos bilhões de pessoas que podem usar da programação como se programadores fossem, sem precisar dominar esse conhecimento, isso é brutal. É um ganho de produtividade para qualquer ser humano que é impressionante e é difícil de mensurar o impacto que isso pode ter na economia. E eu termino com uma última fala do Huang, essa foi uma entrevista bem recente. Eu vou colocar essa fala dele e aí depois eu continuo e aí eu encerro o vídeo. Vamos lá. You know that we have reinvented computing for the first time since the IBM System 360. Nós reinventamos a computação pela primeira vez desde a revolução do sistema da IBM 360. 60 years ago. There's $1 trillion worth of data center infrastructure installed in the world based on that old method of doing computation. Now we have accelerated computing, and we have the killer app for accelerated computing called generative AI. Isso aconteceu 60 anos atrás, e agora nós temos mais de $1 trilhão de infraestrutura instalada baseada nesse método antigo e que está transicionando e acelerando a mudança para essa nova forma de fazer computação. E que a NVIDIA está preparada para aproveitar essa oportunidade de computação acelerada porque ela já tem os produtos, os serviços para inteligência artificial e para computação acelerada. Realmente é o tipo de evolução ou revolução tecnológica que impacta a economia e inclusive pode fazer o mundo entrar numa nova fase de expansão econômica, talvez até mesmo frustrando uma recessão que poderia chegar e que estava chegando. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a gente vislumbra o potencial, porque se essas ferramentas todas que estão sendo produzidas vão ser aplicadas logo mais adiante, se elas produzirem os efeitos de ganho de produtividade, o mundo pode experimentar um novo salto de produtividade, como aconteceu com os computadores pessoais e com a própria internet. Espero ter gostado desse vídeo, vou colocar aqui 2 recentes sobre o ChatGPT e os problemas econômicos, os desafios do mundo em termos de produtividade e volto no próximo vídeo. Valeu, obrigado.